Respondendo uma pergunta de um inscrito aqui do canal, Virgínia, autistas e narcisistas são parecidos? Às vezes eu acho que eles parecem muito. Eu fiquei, oi, quando eu li, né? Oi, como assim narcisistas e autistas se parecem? Pra mim, a cabeça autista não parece. Aí eu fui me perguntar, será que outras pessoas também pensam isso? Joguei no santo Google e coloquei em inglês, né? Sabemos que não há não há uma vasta gama de informações a respeito de autismo e narcisismo em português, mas em inglês tem bastante. E eu coloquei, né? Será autismo e narcisismo se parecem? Eu falei, será? De onde essa pessoa tirou isso, né? E vi que tinham vários conteúdos, tá, gente? Vários conteúdos dizendo por que as pessoas podem confundir autismo com narcisismo. Aí a empatia do autista. E aí tem um livro do Simon Baron, se eu não me engano, que é A Ciência do Mal, em inglês, The Science of View, acho que é assim que fala em inglês, que ele fala do espectro da empatia, desde o psicopata, do borderline, que para esse autor não tem empatia, narcisista, psicopata e o autismo. Por que alguns autistas são considerados zero empatia positiva? O narcisista é zero empatia negativa. E o autista é zero empatia positiva. Eu vou explicar, calma. E aí eu falei, deve ser por isso. E realmente, né, nessas publicações aí em inglês, é isso mesmo. O ponto principal é a empatia, por isso que muitas vezes é confundido. E também a questão da socialização, tá? Para aqueles que não sabem, eu sou autista, eu fui diagnosticada aos 39 anos, uma vida inteira de negligência, sem entender muitas coisas, e agora que a minha vida, muitos pingos nos is, só quem é autista mesmo consegue compreender, ou neurodiverso, né, que existem outros tipos de neurodiversidade. Então eu vou falar aqui alguns pontos que são parecidos do autismo com o narcisismo. Uma pessoa autista de grau leve, normalmente grau moderado ou grau que exige um apoio maior, que é o nível 3, né, que é o severo, não há essa confusão. Por quê? Quando o autismo é de grau moderado ou severo, é perceptível pela questão do suporte. Você vê que a pessoa tem problemas relacionados à intelectualidade, que a pessoa precisa realmente de suporte. É perceptível no grau moderado e severo que a pessoa precisa, para quem não sabe, o autismo é uma deficiência. Você percebe, é mais visível a deficiência, enquanto o autismo 1, que é de suporte 1, não necessariamente vai precisar de um suporte tão intensivo e não é perceptível, é uma deficiência invisível. Inclusive, existe um crachá que é usado em aeroportos que os autistas usam, né? De um lado, ele é cheio de margaridas, que significa o autismo, né? Margaridas? Eu acho que significa o autismo, e no verso, quebra-cabeças, que significa neurodiversidade e deficiência invisível. Ou é o inverso, as margaridas ou girassóis, margaridas não, girassóis, significa que a pessoa tem ali uma deficiência invisível, e o quebra-cabeça é o autismo, acho que é isso. Enfim, para que pessoas que tenham, de repente, uma crise no aeroporto, esses funcionários já são instruídos que é uma pessoa com uma deficiência invisível, que não é vista a olho nu, vamos dizer assim. Então, o autismo leve, então, ele pode ser confundido com o narcisismo, sim, porque são pessoas que passam desapercebidas que têm uma deficiência, tá bem? Então vamos lá. Assim, para aqueles que perguntam, eu tenho o autismo de grau 1, tá bem? Também perguntaram, suas filhas fizeram avaliação, Virginia, e como foi? Minha filha mais velha, de 20 anos, não deu nada, nem TDAH e nem autismo. A minha filha mais nova deu TDAH, autismo e suspeita de superdotação, porém aí é uma outra etapa, alguns R$ 1.000, né? Não é barato não fazer avaliação, é alguns R$ 1.000 para fazer ali a avaliação de superdotação, mas será o nosso próximo passo. Bem, vamos lá.
alguns sinais parecidos, né, com o narcisismo do autista de grau 1. Egocentrismo é inadequado às expectativas culturais ou à idade ou nível de desenvolvimento do indivíduo. Porque o autista, por ele ter uma dificuldade de ler as pessoas e entender que as relações são de via dupla, que tem que ter esse feeling de identificar a necessidade do outro, compreender, validar o outro, de perceber a dificuldade do outro e se oferecer como uma pessoa neurotípica, ela faz isso no automático. Tô vendo que a pessoa tá ali, já vou ajudar. A não ser que essa pessoa autista seja uma pessoa com um nível de empatia maior. Porque tem isso também, tem níveis de empatia também. Tem pessoas mais empáticas e menos empáticas, até pessoas neurotípicas. E autistas também, mais empáticas e menos empáticas. Isso é um espectro, o autismo é um espectro e cada autista é um ser único. Alguns serão mais empáticos e outros não. E também pode ser que essa pessoa autista tenha a alta sensibilidade. Não sei se alguém já estudou sobre, tem um livro, pessoas altamente sensíveis, são pessoas com um grau de empatia elevado. E essas pessoas vão identificar o sofrimento do outro e vão se compadecer mais, mesmo sendo pessoas autistas. Outras não, esse déficit é maior de identificar o sofrimento do outro, compreender, validar e oferecer ajuda. Dá a impressão que é um egocentrismo, por quê? Você não está entendendo direito o outro, logo você foca em você mesmo. Falar muito de si, né? Se você tem um hiperfoco ali, falar muito de si, também o autista pode fazer. Tratar as pessoas como objeto ou preferir objetos ou animais a pessoas. Isso geralmente envolve um foco em interesses e interações com outras pessoas. Se esse autista ele é mais introspectivo, e sim, autistas podem ter fobia social, que não é a mesma coisa da dificuldade da interação social com fobia social. Mas se essa pessoa, esse indivíduo é autista, e além de autista ele tem fobia social, ele pode preferir objetos e animais ou aquele hiperfoco dele do que pessoas. Isso pode parecer egoísta, sem empatia. Como assim? Prefere o animal de estimação, prefere uma tartaruga, como o Sam, né, na série Atypical. Ele gostava muito de pinguim, né? Tinha a tartaruga dele, que era ali a best friend dele. Para onde ele ia, ele queria levar a tartaruga dele. Então, tem essa limitação também de pessoa para pessoa autista, aonde ela pode preferir objetos a animais do que interação pessoal. E isso dá a impressão que você está objetivando pessoas, quando na verdade é parte desse espectro autista. Fale em desenvolver relacionamentos emocionais como esperado para uma pessoa, vamos dizer, neurotípica, uma pessoa normal, né? Que esse normal aí tem aspas, né? Normal, nem tudo que parece normal é normal, né? A gente troca, a sociedade troca muito o que é normal. Eu tenho para mim que os autistas são os normais e muitos neurotípicos perversos que não são normais, né? Pois é. Talvez tenha dificuldade em se relacionar emocionalmente. Por quê? Aí eu entro agora na questão da empatia. O autista, ele tem déficit, não todos, e em graus diferentes de empatia cognitiva, que é o oposto do narcisista. O narcisista tem falha de empatia emocional. O narcisista, ele é ótimo na empatia cognitiva. Ele entende que se fizer mal, você vai te machucar. Ele compreende isso. E por isso que ele faz, porque a intenção do narcisista é te ferrar. O autista não. Ele não tem esse déficit de se colocar no lugar do outro cognitivamente, de pensar, raciocinar. E a gente tem um delayer, né? Para quem não sabe, quase todos os autistas que eu conheço têm delayer. O que é óbvio para você não vai ser óbvio para o autista. Muitas situações. O que é óbvio para você, neurotípico, não é óbvio para nós. Muitas vezes a pessoa tem que desenhar para a gente entender, né? Eu uso muito essa expressão de desenhar para entender. Então, se há algo que eu vá fazer contra você, talvez eu não vou perceber que isso vai te fazer mal, entende? Eu, pessoa autista, não eu, Virgínia. Porque
desenvolvi essa capacidade que antes eu não tinha, por isso as pessoas se afastavam e não entendiam nada. Mas porque muitas vezes se colocar no lugar do outro é difícil para o autista por ter déficit da empatia cognitiva, que é entender que se eu fizer algo vou magoar a pessoa, ou que a pessoa se chateou por algo que eu disse. Porém, se você disser e desenhar para mim ou para a pessoa autista, olha, isso aqui, puxa, isso aqui me magoou muito. Caramba! E aí o autista vai se compadecer, vai consertar o que fez, vai te ajudar, porque ele tem empatia emocional. Nós autistas, eu não diria todos, porque eu ainda não tenho essa informação concreta ainda de que todo autista é empata. Não tenho ainda isso para dizer para vocês, tá? Não tenho, ainda tá sob estudo. Mas a maioria dos autistas tem a empatia emocional, de que se você, eu tô vendo que você tá sofrendo, eu vou sofrer junto com você e vou te ajudar. Porém, a cognitiva não. Esse é o grande divisor, tá, pessoal? Dependência de relacionamentos seguros. Por isso que muitas mães narcisistas casam com homens autistas. E eu só descobri isso depois que eu me descobri autistas, que sobreviventes autistas me procuraram na terapia, que os pais são autistas. Elas não são bobas, né? Elas vão achar e vão atrás de pessoas que são facilmente manipuláveis. Pessoas autistas que ainda não entenderam de perversidade, de manipulação, elas são vítimas em potencial para pessoas narcisistas. E ali o autista tem uma dependência num relacionamento seguro. Por quê? O óbvio a gente não entende, por isso eu preciso de rede de apoio. Por isso que hoje eu não assino mais contrato sem minha advogada. Quem é minha rede de apoio? Minha advogada, minha psicoterapeuta e meu marido. São minha rede de apoio. E é um nível de suporte. Entende isso? Entende o quanto que o autista pode depender emocionalmente? O narcisista não, né? É diferente essa questão da dependência. Ele gosta de tá ali dependendo da pessoa para maltratar. Pobre ou baixa, né, na tradução, empatia, né? E aí eu já expliquei por que, não vou me aprofundar. Dificuldade em retribuir as emoções dos outros ou expressar carinho emocional. É uma grande falha e é algo que, assim, eu tive que construir, que eu tive que treinar, gente, porque antes eu não conseguia dar carinho para ninguém. E foi algo muito difícil para mim quando fui mãe há 20 anos atrás, porque eu tive déficit de dar carinho para minha filha. É claro que quando você é mãe e você tem empatia, isso é uma crescente dentro de você, o relacionamento ele é construído, mas óbvio que isso impactou a minha filha mais velha, porque eu não me entendia. Eu queria tanto ser mãe, como assim? Eu não conseguia, eu tinha que meio que forçar o carinho, eu tinha que pensar em forma de dar carinho, eu tinha que... Não é automático, tá, gente? Não é automático. É treino, a gente não aprende. E não é porque a minha mãe narcisista não me deu carinho, não. Outros autistas que tiveram mães empáticas, mães amorosas, têm essa dificuldade de dar carinho, afeto. Foi muito difícil para mim, a minha primeira maternagem aí, a minha primeira filha, porque eu queria muito ser mãe, era um sonho que eu tinha, que eu realizei, graças a Deus, mas eu não entendia como eu tinha que treinar o carinho. Era meio robótico, até que se tornou algo natural. Não sou a pessoa mais carinhosa do mundo, não. Ainda está em construção. Eu ainda sou uma pessoa um tanto quanto seca, quanto a toques, principalmente a tocar, abraçar, beijar. Mas hoje eu consigo fazer isso com naturalidade, com as pessoas que são muito íntimas minhas. Pessoas de fora eu não consigo ser uma pessoa de abraçar, beijar, não. Também tem uma certa restrição a contato físico, de pessoas que eu não conheço, ou que não sou íntima. Pouca autoconsciência ou baixa capacidade de desenvolver remorso e aprender com os erros. O autista, ele é muito de sequência, de lógica, né? Tem que fazer sentido para mim, para eu entender que eu errei. Se não fizer sentido para mim, olha... O outro vai ter que desenhar muito para eu entender que eu errei. Há uma rigidez, né? E a rigidez faz parte do diagnóstico, do diagnóstico não, faz parte das características do autismo. Essa rigidez. E essa rigidez é em tudo. Eu sou extremamente rígida em muitas coisas. Uma delas não é remorso quanto aprender a erros, mas se eu ponho uma coisa na minha cabeça,
Para alguém tirar, eu sou extremamente teimosa. E algumas pessoas têm dificuldade de identificarem que erraram. A pessoa tem que desenhar, o outro tem que desenhar para a pessoa entender que errou. Agora, falei das semelhanças, agora eu vou falar das diferenças, tá? Na pessoa autista grau 1, não entende muito interação social. O narcisista, ele não só entende muito de interação social, como ele utiliza manipulação na interação social. Ele é extremamente manipulador. O autista não consegue manipular, não dá. Às vezes eu quero fazer uma trollagem em casa, as minhas filhas morrem de rir, mãe, tá na sua cara que é mentira, que é uma trollagem, não dá, eu não sei nem que cara que eu faço, mas as pessoas falam, você não consegue dissimular, não sei que cara que eu faço, mas não dá, é engraçado. Narcisistas fazem tratamento de silêncio, enquanto pessoas autistas não conseguem fazer tratamento de silêncio, não dá. Porque, alguém me magoou, tá, tô chateado com alguém, vou resolver? Resolvi. Ponto final. Eu não vou ficar dando castiguinho, gelo em ninguém, porque não faz sentido. Olha a rigidez aqui de novo. As coisas precisam fazer sentido. Qual o sentido de eu ficar sem falar com alguém, sendo que eu já resolvi com a pessoa? Entende? Não tem lógica, não tem sentido. Para com a pessoa autista. Você pode dizer não, a pessoa vai entender. Tá bem, não? Beleza, não é não. Se você falar não para um narcisista, olha, ele vai te punir, vai se vingar de você por você falar não. Os autistas, eles não ficam se vitimizando, não sabem ficar, pobre de mim, vida, azar. O narcisista fica se vitimizando. O autista, ele não usa a culpa para manipular. Se ele se sentiu culpado, ele vai lá, tá, vamos resolver, né? Olha a lógica aí de novo. Tô me sentindo culpado, fiz algo errado, né? Alguém desenhou para mim que eu fiz algo de errado. Vou lá, peço desculpa. O narcisista não. Ele vai ficar, eu sei que eu fiz algo errado. Eu errei, para te manipular. Quando identificam, né, que eles estão errados, que eles são culpados de alguma coisa, o que é difícil também. O autista, se você desenhar, ele vai entender, né? Ou já treinou essa habilidade social de entender quando erra. O autista, muitas vezes, ele pode ser sem noção sobre os danos que causa no outro, embora possam ser atitudes que são prejudiciais aos outros e são egoístas. Ele não tem essa noção, muitas vezes não tem que deu mancada. O narcisista, ele tem noção, machuca os sentimentos da pessoa e não se importa. Um autista, se vê que está sendo egoísta ou que está prejudicando alguém, ele vai voltar atrás, vai reconhecer, alguém vai desenhar, ele vai entender, o delayer vai acabar, ele vai entender. O narcisista não. Falta de empatia, que eu falei, porém não é com maldade, não é com malícia, é a falta de empatia cognitiva, enquanto o narcisista é a empatia emocional, é o oposto. Muitos autistas têm baixa de intuição, é aquele delayer, né, que eu falei com vocês. Um dia eu vou fazer um vídeo só sobre delayer. Não junta o CRA com A, sabe? Enquanto o narcisista, ele tem muito feeling, muita intuição, capta tudo que tá à sua volta, tá? O autista tem dificuldade de se conectar com os próprios sentimentos. Os narcisistas, eles são ótimos em se conectar com seus sentimentos de raiva, de fúria, e usam esses sentimentos para maltratar as pessoas, enquanto o autista pode ter dificuldade de identificar que se está tendo uma crise de raiva, de tristeza, de angústia. Há essa dificuldade de entender o que você está sentindo, enquanto o narcisista, ele entende muito bem e usa isso contra as pessoas. O autista, ele tende a ter rigidez comportamental, enquanto o narcisista usa 1001 máscaras, né? Eles são craques em usar vários tipos de máscaras para confundir, enquanto o autista tende a ser aquela mesma pessoa, tá? Com aquele mesmo perfil de comportamento social, vamos dizer assim.
Ah, esse aqui é muito interessante. O narcisista, ele gosta de controle e caos. A vida do narcisista é um caos. O autista detesta caos. Porque a gente tem a rigidez. As coisas funcionam melhor para nós, né, para conosco, autistas, se tiver ali um ritual, se tiver uma rotina, se for algo previsível. Então, ter uma estrutura com uma lógica dá paz pra gente. Ai, isso é muito louco, né? Mas dá paz, né? Porém, o narcisista gosta do caos, gosta da bagunça, não gosta de ter tranquilidade, sabe? Nós autistas gostamos de ter as coisas ordenadas, até para que consigamos nos funcionar. Eu no caos eu não funciono, eu travo, gente, eu travo. Apesar do TDAH me dar uma desorganização mental surreal, existem momentos que há um conflito. Por um lado, o meu lado autista quer rotina, ordem para eu executar tudo que eu tenho para executar, e às vezes vem o TDAH e bagunça tudo, aí que eu travo mesmo, gente. Bem, em um espectro de baixo funcionamento a alto funcionamento, não sensível. Às vezes o autista vai se passar por uma pessoa que não tem muita sensibilidade, né? Vai passar, puxa, a pessoa não se tocou daquilo, tem baixa sensibilidade de percepção. Não é que a pessoa não ama ou não tem empatia, baixa percepção. Enquanto o narcisista, ele é totalmente insensível. Não há remorso, não há nada, não há culpa, não há nada. Conseguem compreender, gente, essas diferenças? Então, sim, querida seguidora, é muito diferente, tá? Não tem muito a ver, não. Se você estuda a fundo o autismo e o transtorno de personalidade narcisista, você vai ver que são muito diferentes. O que as pessoas confundem por falta de informação é a questão das habilidades sociais e da empatia. Que ali tem a empatia negativa e positiva, né? A negativa é zero empatia mesmo. A empatia zero positiva está ligada ali à empatia que ela é a cognitiva. Tem baixa na empatia cognitiva, mas tem alta na empatia emocional, que é sentir na pele mesmo o lugar do outro. Então, querida mana, é diferente, não parece nada, pelo menos para mim não parece nada, apesar das pessoas confundirem, porque falta conhecimento. Por isso aqui no canal continuarei falando de neurodiversidade para informar a sociedade e também de narcisismo, afinal são dois temas com pouco conhecimento e pouco falado e muitas vezes até com informações equivocadas. Tá bem, queridos? Espero que tenha tirado essas dúvidas de vocês. Convido vocês a me seguirem no Instagram, virginia.cose, lá eu falo desses assuntos e outros mais. Também quero convidar você para ser um apoiador do canal. Virginia, como eu me torno um apoiador do canal? Curtindo os vídeos. Então curte esse vídeo, você não pagou nada para assistir, só a sua internet mesmo, né? Pois é, curte, compartilha para aqueles que querem doar financeiramente o projeto, esse canal. Tem o meu Pix que está aqui na descrição. Tá bem, queridos? Um beijo. Amo vocês, queridos sobreviventes. Amo vocês, queridos sobreviventes atípicos. Vocês que são sobreviventes autistas. Vocês têm todo o meu coração, porque olha, ser autista e ter sobrevivido a um lar narcisista não é mole, não. Um beijo, gente. Tchau, tchau.